Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus mais uma vez aqui estamos juntos nessa noite para mais um culto de louvor, de gratidão ao Senhor Jesus e também a transmissão da palavra de Deus nesse culto de quinta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Você que está aí do outro lado, vai participar comigo, ouvindo a palavra de Deus, louvando o Senhor Jesus junto conosco aqui nesta noite. Nós queremos dizer aos irmãos que nós estudamos aí durante alguns tempos, algumas quintas-feiras, toda a epístola de Paulo aos Coríntios, e na quinta-feira passada nós encerramos no capítulo 15 aí da primeira epístola a respeito aí da morte e ressurreição de Jesus e também da vinda de Jesus em glória, do arrebatamento e assim por diante. Nós encerramos e nós queremos começar ouvindo e também falando a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, nesta oportunidade que Deus nos dá, uma oportunidade maravilhosa e ímpar de estarmos aí aprendendo um pouco mais com Paulo nessas epístolas, nessas cartas que ele destinou, não só para aquelas igrejas que está inserida aí, como destinatárias, mas também para todos os cristãos de todo o mundo, de todas as épocas, até porque faz aí pelo menos 2 milênios, 2000 anos que Paulo, praticamente, 2000 anos que Paulo escreveu essas epístolas, Ele foi autor de 13 epístolas, 13 cartas muito importantes. Eu medito nelas sempre, desde a sua primeira carta, que a gente, como está em ordem aqui na Bíblia, Romanos, depois vem aí 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante. E nesta oportunidade nós estaremos estudando, então, começando assim, a epístola de Paulo aos Efésios. Então agradeço a Deus pela vida dos irmãos, todos aqueles que me seguem, aqui no estudo da palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, que você seja edificado na rocha, tá ok? Na palavra de Deus, que é o nosso maior objetivo, até porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela mesmo diz dela, a própria palavra de Deus fala dela própria, que ela é como água, também como espada, também como semente, e assim por diante. A própria Bíblia se compara a si própria de diversas maneiras, e nós cremos nisso plenamente, porque realmente ela é essas coisas, Ela é a luz para o caminhante, ela é a bússola para o viajor, ela é a espada do Espírito na mão do soldado cristão, Então ela é tudo para nós, graças a Deus. Como Paulo fala aqui em Efésios, uma das armas espirituais do cristão é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, Então, preparados com a palavra, edificados na palavra, ter ela em abundância no coração, exatamente isso, Até o próprio Jesus disse, porque da abundância do coração fala a boca. E quando você tem a palavra de Deus em abundância no seu coração, na sua mente, é disso que você vai falar, é disso que você vai comentar, porque você tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. E é importante que cada cristão que lê a Bíblia, que examina a Bíblia, que estuda a Bíblia, tente colocar na sua mente, guardar as passagens bíblicas na mente. Se você tem essa dificuldade, você pode orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me ajude eu guardar a Tua palavra no meu coração, na minha mente, quando eu puder e precisar falar, eu saber a Tua palavra, citar os versículos, os capítulos, aonde está escrito, e decorar esses textos, porque isso ajuda muito o cristão viver essa vida de pandemia que nós estamos vivendo aí, Viver essa vida aí de luta, de dificuldades, mas que você conhece a palavra de Deus, entende a palavra de Deus. Isso aqui vai te dar
vitória, você vai ter condições de andar, de marchar por esse mundo afora aí, sem titubear, sabendo para onde você vai, tendo segurança, porque a nossa segurança realmente é a palavra de Deus. Você pode acreditar nos homens em determinadas questões, você pode acreditar nos agentes da lei, assim por diante, mas nada compara com o poder da palavra de Deus. Nada compara você acreditar na palavra de Deus, porque bem antes que qualquer coisa aconteça, antes que qualquer coisa venha à tona, a palavra de Deus já está falando, não é? Então você já sabe, você tem esse conhecimento, ok? Então Deus abençoe você nessa oportunidade, que Deus te alcance com graça e que o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia possa também nos abrir o entendimento, para que a gente possa entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu convido você para estar orando junto comigo nesta noite. Se você se encontrar enfermo, Jesus Cristo pode curar essa enfermidade que te oprime. Se você está com problemas, né, diversos, você sabe, Deus sabe, então você pode orar a Deus junto comigo e Deus vai te alcançar com a graça que você tanto precisa e a solução para o seu problema. Se você precisa também de uma bênção para a sua família, para os seus filhos, não é? Então ore junto comigo, vamos buscar a Deus juntos. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua, a minha, a nossa oração e nos abençoar. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai Celestial, te damos graças, meu Deus, nesta noite, por mais uma oportunidade tão linda que Deus, o Senhor, nos dá, para estar diante do teu altar, ó Pai, e aqui juntos poder falar a tua santa e bendita palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos iluminar, que a tua presença, Pai, como esteve na vida dos apóstolos, dos profetas, dos escritores da tua palavra no passado, o Espírito que inspirou eles a escrever, possa nos abrir o entendimento, para que também nós possamos entender aquilo que pelo Espírito Santo eles escreveram, e nos ajuda a ser edificado em Ti, nos ajuda, Pai, crermos a Tua palavra, sabendo que ela é para nós um tesouro infindo, um alimento espiritual para nossa alma, que fortalece, que edifica, que restaura, renova. Pai, abençoa o teu povo, aonde quer que se encontrem, que a tua bênção, Pai, alcance a vida de cada um. Aquele que está enfermo, Senhor, vai com o teu poder sarador, o teu poder curador, liberta, transforma e dá vitória pelo poder que há no teu santo e altíssimo nome. Cura seus enfermos, soluciona os problemas, Pai, de cada um e cada família, que cada um seja alcançado, Pai, pelo poder da tua palavra. Venha responder às nossas orações, ó Pai. Aqueles que estão acamados, ó Deus, com esse maldito vírus que está atingindo o mundo inteiro, vai com o teu poder, Senhor, e repreenda todo e qualquer tipo de vírus, Senhor, porque para Ti não existe, Senhor, nenhum mal que o Senhor não possa resolver. Não existe câncer, não existe AIDS, Senhor, lepra, qualquer outro tipo de enfermidade, ou coronavírus, ou qualquer outro tipo de vírus. Senhor, para Ti não há nada que o Senhor não possa curar. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor que cura, Tu és o nosso libertador. Oramos, Pai, crendo de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo e orando. Pai, sê conosco nesta noite, fala aos nossos corações, dê-nos a Tua graça nos será sempre suficiente. É o que nós te pedimos, Pai Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estaremos nesse instante agora
louvando ao Senhor Jesus com 2 hinos da nossa harpa cristã, e já já nós viremos aqui com a palavra de Deus nessa noite para nossa edificação espiritual. Louve ao Senhor Jesus junto conosco e sinta a graça do Senhor no seu coração, na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos estar louvando então o Senhor Jesus com o número 156 da nossa harpa cristã. Louvemos o Senhor Jesus com alegria, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. 153 da nossa harpa cristã. 156. Vamos lá então. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste vi, as chagas com amor pensou, e ao lado nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu, jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e como seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Consigo alegre agora, Deus dá poder cabal, de graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Graças a Deus. Queridos, vamos estar louvando o Senhor Jesus com o hino de número 465 da nossa harpa cristã. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isso a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz foi pesada, levou, e nela por mim expirando, os meus pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança a seu lado pulou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, com grande poder remover. Depressa os laços caíram, o plano de Deus é assim, que a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Glórias a Deus. Jesus padeceu tudo assim por nossos pecados, por nossas causas, e por isso aqui estamos nessa noite para agradecer a Deus por ter enviado Jesus na semelhança da carne do pecado, para que pelo corpo condenasse o pecado na carne, não é? E nos desse uma eterna remissão de nossos pecados. Portanto, convém-nos adorar esse Jesus
que tudo fez para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar na nossa vã maneira de viver e preparar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém, queridos? Quero convidar todos vocês para abrir a sua Bíblia comigo, aí na carta de Paulo aos Efésios. Nós estaremos estudando aqui a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Esta é a 49º livro da Bíblia, não é? Essa carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos estar lendo durante esse tempo, inclusive até porque a nossa revista da Escola Dominical sugere a nós, nesta quarentena, nesse trimestre, a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos descobrir alguma coisa muito importante na nossa lição da Escola Bíblica Dominical e também junto comigo aqui nos cultos de ensino da Palavra de Deus. E eu gostaria de ler esta parte com os irmãos, o capítulo 1 aí de Efésios, e convidar os irmãos para estar junto comigo lendo essa carta durante algumas quintas-feiras junto conosco. No momento em que nós voltarmos aqui para os nossos cultos habituais, as nossas reuniões habituais, e inclusive a nossa Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando essa carta de Paulo, junto com os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical, na nossa sede, ok? Então leamos a palavra de Deus, capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez ou faz todas as coisas. E ainda diz a palavra do Senhor Jesus para a nossa edificação espiritual, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, queridos? Meus amados irmãos, esta passagem ou essas palavras escritas por Paulo, nós sabemos perfeitamente que essa igreja onde ele endereça essa carta, a igreja de Éfeso, claro que hoje não existe mais, essa grande cidade que tinha uma população de aproximadamente 500.000 pessoas na época, era uma cidade grandiosíssima e era uma cidade que traía a atenção do mundo inteiro daquela época, porque é uma cidade muito próspera, muito rica. Hoje pertence nada mais do que as ruínas dessas cidades. Está exatamente, irmãos, hoje as ruínas estão no país, na localidade da Turquia, pertence
ao país da Turquia, como todos nós sabemos. Só que lá está simplesmente nada mais do que as ruínas dessa grande cidade. Essa cidade também tinha o grande templo da deusa Diana dos Efésios. Era um templo grandiosíssimo, muito famoso na antiguidade, e tinha uma arena que cabia mais ou menos 25.000 pessoas, da onde Paulo, uma certa vez, pregou, transmitiu uma grande palavra para a multidão e saiu ileso do meio daquela multidão, sem ninguém tocar nele, graças a Deus. Então, essa cidade é uma das cidades lindas aí do mundo antigo, e nessa cidade, onde Paulo envia essa carta para Éfeso, para os irmãos, lá vários obreiros, podemos dizer assim, passaram como pastor. E aí nós podemos ver que lá esteve Paulo, claro, o fundador, também Apolo esteve por lá, não é? Foi obreiro naquela cidade. Vemos também aí que Timóteo também foi obreiro naquela cidade, e o apóstolo São João, o evangelista João, também foi obreiro naquela cidade. Então, realmente uma cidade que tinha muito aparato, muito rica, e ela tinha tudo de bom, vamos dizer assim, para o mundo antigo. Uma cidade muito próspera, mas também uma idolatria muito grande, como já disse aí, porque tinha lá o templo de Diana, a Diana dos Efésios, que era venerada, era a deusa da fertilidade, não é? E era venerada por todos os efésios, e que guardavam, não é, muitos sacerdotes, pagãos e assim por diante. E aí onde o evangelho entrou, Deus mudou a vida de muita gente, foram transformados naqueles dias, através da pregação da palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo. A carta que Paulo escreve, ele estava com certeza, Paulo estava em Roma, e essa carta é uma carta que, infelizmente, ele estava preso, era um preso domiciliar, mas era um preso, e foi enviada essa carta para a igreja que estava em Éfeso, pelos irmãos, não é? Com certeza pelo irmão Tíquico, não é? E junto com essa carta, ele levou outra carta, a carta de Colossenses e a carta de Filemão, de acordo com o que nós apuramos aí das histórias, não é? Essa carta foi escrita provavelmente em torno dos anos 63, 64 do primeiro século da igreja. Paulo já estava preso em Roma, apesar de estar morando em uma casa alugada, vamos dizer assim, porém era um preso domiciliar, não podia sair. E aí ele escreve essas cartas aqui e envia por mão de Tíquico para toda aquela região. E essa carta não foi só lida em Éfeso, mas foi lida em outras cidades daquelas regiões, não é? Foram lidas essas cartas em várias igrejas, porque são cartas que edificam, cartas doutrinárias, e nós achamos algo muito importante aqui revelado. De acordo com o que nós entendemos, essa carta é uma carta chamada aqui a Rainha das Epístolas, não é? A Rainha das Epístolas, a coroa dos escritos de Paulo, de acordo com a introdução aí da nossa revista Escola Bíblica Dominical, não é? Então, realmente, por que é chamada de Rainha das Cartas, ou coroa das cartas de Paulo? Porque Paulo traz à memória aqui algo relacionado à igreja, que ninguém, como já disse em outras oportunidades, ninguém teve esse conhecimento. O Espírito Santo deixou para Paulo, reservou para este homem, para que ele trouxesse à tona mistérios que não foram desvendados por ninguém. Quando Jesus escreveu lá no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus,
Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edifica a igreja, ele funda, não é, a igreja, mas ele não deixou uma doutrina específica, não deixou nada assim como que dizendo como funcionaria, de que maneira, não é? Ele deixou isso a cargo dos homens, a organização da igreja, ele deixou a cargo dos homens. Foi homens como Pedro, como João, como o próprio Tiago, meio-irmão de Jesus, como Paulo, por último, para esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, esses homens de Deus, eles organizarem a igreja, doutrinar a igreja de acordo com a orientação, claro, do Espírito Santo. E o que eles fizeram com muita propriedade, com muito amor, com muita dedicação. Todos esses homens que eu citei, eles se dedicaram para que a igreja fosse uma igreja disciplinada, para que a igreja fosse edificada, sim, na palavra, mas também no edifício, ou seja, no alicerce, que é o próprio Cristo, mas que subindo esse edifício, ele fosse bem construído. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, não é? Que Jesus é realmente a base, é a pedra angular, que Jesus é o fundamento da igreja, mas que cada um precisa saber o que constrói em cima do fundamento. E eles construíram muito bem no quesito da igreja, da disciplina da igreja, da responsabilidade da igreja como povo de Deus. Eles foram inspirados, eles foram ungidos por Deus para trazer tudo o que a igreja precisava durante todos esses séculos, até chegar aos nossos dias, de maneira que, edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo é realmente a pedra angular e também o alicerce da igreja, como está aqui mesmo em Efésios capítulo 4, que a gente vai estar estudando sobre esse assunto ainda, nas quintas que estão por vir. Então nós observamos que Paulo foi muito abençoado quando escreve essa carta aqui, e ele revela a coisa que o Espírito Santo havia destinado para ele realmente escrever. Ele começa a sua epístola, como sempre, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Ele se identifica, chamado de apóstolo, porque ele denominava a si próprio de apóstolo. Ele não era apóstolo dos crentes judaizantes, mas ele era apóstolo dos gentios, doutor dos gentios, e nós louvamos a Deus pela vida dele, porque temos ele como o nosso grande idealizador, não é? Aquele que realmente nos ensinou a ser crente em Jesus Cristo. Glória a Deus por Paulo. E nós vemos então ele dando essa pequena saudação aqui para os irmãos de Éfeso: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre, como leitor da Bíblia, eu acho lindo essa distinção quando ele diz aqui a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não são dois deuses, são um Deus em três pessoas benditas, iguais, gloriosas e eternas, coexistindo eternamente juntas, mas ele destaca aqui, por quê? Porque Jesus veio em carne e habitou entre os homens, como disse João, e nós vimos a sua glória, uma glória do Filho unigênito do Pai. Glória a Deus por isso. Ele continua escrevendo, dizendo aqui, então, a partir do versículo 1, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria que você mantivesse aí a tua Bíblia aberta, para você conferir comigo a palavra de Deus, e ler junto comigo, para que você se edifique na palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo está falando aqui, esse louvor, essa adoração, ele está reconhecendo o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, o grande Elohim, o grande El Shaddai, o grande Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo bendito, não é? Bendito o grande Criador, bendito o grande Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Seja louvado, exaltado e glorificado o Pai de todas as coisas. Pai significa genitor de tudo aquilo que existe, visíveis e invisíveis, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, seja nos oceanos, nos grandes rios, nos grandes astros e planetas. Não importa, o poderio de Deus se faz sentir em todas as coisas. É por isso que Paulo aqui, ele reconhece e glorifica o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se você abrir a tua Bíblia no Salmo 19, a Bíblia vai falar claramente do poder de Deus, da autoridade de Deus ao criar todas as coisas. Exalta esse Senhor, esse Deus, porque Ele é único, ninguém o ajudou a criar ou a formar as coisas que nós vemos e que não vemos, mas sabemos que existem. Glórias a Deus. Então Paulo está falando aqui claramente isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou agora nós, não é? Para nós mesmos, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí você pode pensar, quais são as bênçãos espirituais que Deus nos abençoou? Irmãos, todas. É o que está escrito aqui: todas as bênçãos espirituais, desde a nossa redenção, da remissão de nossos pecados, de ter nos feito conhecer a máscara, podemos dizer, até mesmo os olhos estavam vendados da incredulidade, caiu por terra, passamos a enxergar o que antes nós não víamos, que não enxergávamos, mas passamos a ver e enxergar o que nós não tínhamos ainda, não sabíamos. Mas a Bíblia diz aqui que o Senhor nos abençoou com bênçãos espirituais, quer dizer, a salvação em Cristo, a remissão, a redenção e também a promessa de viver com Ele na glória, a promessa da primeira ressurreição, a primeira ressurreição e também o arrebatamento da igreja. Mas para que não dizer também das bênçãos espirituais no sentido do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais que nós falamos aqui, falando sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. Então nós vemos aqui que são bênçãos espirituais que a igreja possui. Nenhuma entidade da terra tem todas as bênçãos espirituais como a igreja de Cristo ela possui. Temos a autoridade do nome de Jesus, essa autoridade que Ele nos deu: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que são bênçãos espirituais disponibilizada a todos os cristãos, não é? Está repleta aí, vamos dizer assim, de bênçãos, a dispensa de Deus. É só buscarmos, e aí nós vamos encontrar realmente o que Deus tem para nós nas dispensas do Espírito Santo, porque diz aqui, bênçãos espirituais são inumeráveis. Nós tratamos desse assunto quando nós falamos sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. São inumeráveis as bênçãos. E aí na segunda parte ele diz, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse lugar celestial que a gente vê aqui é exatamente um lugar de privilégio, lugar privilegiado do cristão. É o lugar aonde
nós podemos ver a glória de Deus, lugar de privilégio para o crente que aceitou a Cristo como Salvador, crente que recebeu a Jesus na sua vida. Ele está em um patamar mais elevado. No capítulo 2 aqui de Efésios, só a gente virar um pouquinho as páginas para frente, a gente vai encontrar onde que Paulo escreve aqui no capítulo 2, ele diz claramente que ele, Jesus, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Para você ter uma ideia, que é a posição da igreja. Claro, essa posição, nós vamos falar muito a respeito disso da igreja. Você vai observar, por exemplo, o que Jesus disse no capítulo 5, versículo 13 e 14 do Evangelho de São Mateus. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São privilégios que somente a igreja possui, de ser esses elementos maravilhosos, como sal e luz. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que nós estamos nos lugares espirituais, os celestiais em Cristo Jesus. É uma posição que a igreja tem nesta vida. Apesar de os homens nos tratarem indignos disso, os homens nos desprezarem, blasfemarem do nosso bom porte, não nos compreender, todavia sabemos perfeitamente que a nossa posição em Cristo é muito mais elevada do que o mundo pode observar, porque de acordo com o que Jesus disse, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueiro ou debaixo da mesa, mas se coloca uma candeia em cima do velador ou da mesa, para que dê luz aos que estão ao redor. E Jesus disse claramente para a igreja: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o privilégio da igreja, sermos diferenciados. Somos iguais a todos os homens, vivemos no mesmo planeta, nos alimentamos das mesmas iguarias. Todavia, aqui em Cristo nós somos diferentes, sim. Nos diferenciamos por quê? Porque isso não é nosso, foi o Senhor que nos deu isso. Então Paulo foi bastante claro quando fala sobre esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. O que nos chama a atenção, queridos, nesta humildade deste homem, do apóstolo São Paulo, a gente vê essa epístola sendo escrita. Ele escreve a epístola, não é? E Paulo, aí nós vemos claramente que o seu nome primeiro era Saulo, não é? Saulo de Tarso, como todos nós sabemos. Parece que esse nome é uma menção, ou quem sabe, para fazer referência ao primeiro rei de Israel, que era o rei Saul, não é verdade? Daí Saulo. Só que esse nome foi mudado, vocês sabem muito bem. E aí nós vemos que Saul, ele era da mesma tribo da onde veio Paulo, que era da tribo de Benjamim. Então talvez por causa disso, então Paulo trazia, o Saulo trazia esse nome aí como uma homenagem ao primeiro rei de Israel. Depois o seu nome foi trocado de Saulo para Paulo, que quer dizer pequeno. Paulo realmente significa isso, pequeno, de acordo com a nossa lição da escola dominical. Então esse homem, trazendo esse nome Paulo, pequeno, ele se identifica com os romanos, com as pessoas que não eram judeus, não é? Com os gentios, porque era um nome romano, não é? E o nome Paulo significa pequeno. Deus sabe de todas as coisas, não é? Porque ele se tornou pequeno, igual os outros seres humanos, os gentios, para quem ele foi enviado
para levar a palavra de Deus aos corações de todos os gentios, de todas as épocas, em todos os lugares. E nós vemos perfeitamente então que isso mudou a trajetória de Paulo na sua vida espiritual e na sua vida ministerial. Voltando um pouquinho só para falar para os irmãos aqui sobre Éfeso. Éfeso foi provavelmente fundada por volta de 1050 antes de Cristo, ok? Só para título da gente trazer aqui em memória para o nosso estudo bíblico, para você ficar bem informado, ok? Então, essa cidade foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, tornou-se aí um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, ou da Ásia Menor mesmo, não é? Hoje na atual Turquia, ok? Então, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a entender o propósito dele para a nossa vida, de acordo com o que Paulo escreve para nós aqui. No versículo de número 4 aí do primeiro capítulo, ele diz para nós: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Glórias a Deus. Essa palavra, versículo 4 aqui, que diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é muito forte. Primeiro porque significa que a igreja existia no plano de Deus antes que o mundo existisse, antes que Deus formasse os céus e a terra, antes que o homem até havia pecado, antes que nada disso existia. No projeto, na presciência do Senhor Deus, nós já existíamos. Você veja que Deus é um Senhor tão poderoso. Eu costumo dizer que para Deus não existe nada, nem passado, nem presente, nem futuro, num certo sentido, ou pelo menos nem passado e nem futuro. Para Deus é um eterno agora. É um eterno agora. Para Deus todas as coisas, passado e futuro, é um eterno hoje, sempre hoje, porque tanto o passado para ele está acontecendo agora, quanto o futuro está acontecendo agora, porque não tem limite de tempo, não tem limite de espaço, de anos. Não existe para Deus esse limite. Isso não existe limite para ele. Então ele fala de coisa que é desde a eternidade. Quando eu falei aqui de presciência, estou falando aqui da onisciência de Deus em saber as coisas antes que elas aconteçam, antes que tudo aconteça, Ele está sabendo. Então nada nesta vida pega Deus de surpresa, nada surpreende a Deus, porque Deus é antes de tudo. Glória a Deus por isso. Então, quando fala aqui que Ele nos elegeu antes que o mundo existisse, ou antes da fundação do mundo, você note bem que o projeto de redenção, de remissão dos pecados, estava com Deus. Quando Ele coloca o seu plano em prática, quando Ele cria o homem, Ele já sabe que o homem vai pecar. Ele faz um ser santo, Ele constrói um ser puro, Adão. Ele sabia que Adão era puro, que Eva era pura quando também Ele fez Eva. Ele sabia que a terra era santa, tudo era santo. Só que Ele sabia que também o homem pecaria, que o homem cairia no pecado. Então nada pegou Deus de surpresa. Não. Quando Eva deu ouvido à serpente, que pecou contra Deus, e Adão também pecou, Deus foi surpreendido? Não, Deus sabia. Por quê? Porque Ele é Senhor. Aí você pode perguntar: mas por que Ele não atacou então para que isso não acontecesse? Por que Deus então permitiu que o homem pecasse? Quando Deus fez o jardim, Ele colocou exatamente a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal no meio do jardim, e como que para provar o homem, para provar simplesmente. Deus queria provar o homem, sabia que o homem ia cair, mas Deus queria provar para o homem que ele é errado, que ele erra. Deus queria não provar para ele, porque Ele sabia
Deus queria provar para o homem que ele é incapaz de ser fiel na sua totalidade. Deus queria mostrar para o homem a incapacidade dele ser fiel. Era isso que Deus queria fazer. E será que Deus não tinha o direito também de provar a sua criatura? Será que Deus não tinha o direito de fazer isso? Claro que tinha. Mas por que ele deixa o homem cair? Você pode perguntar. Aí é uma pergunta bastante difícil de responder, até porque ele é criador, ele sabe de todas as coisas. Por que eu vou questionar ele? Por que você vai questionar a Deus? Os teus questionamentos em muitas questões viram a blasfêmia. É por isso que tem muita gente em pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque faz perguntas que somente a eternidade vai poder responder ou revelar. Então é melhor você e eu acreditar em Deus e cair nos seus pés em adoração e temor do Senhor, do que questioná-lo, porque tem muitas questões desta natureza que é o próprio Satanás que quer fazer. Esta é a verdade. É o próprio diabo para colocar dúvidas na cabeça de muita gente em relação a Deus. Daí muita gente dizer que o bem e o mal é uma coisa só, é uma fonte só. O diabo e Deus é uma coisa só. Para muita gente ele é diabo, para outros é Deus. Para muita gente ele é bonzinho, para outros é mal. Não, senhores, o mal nunca vem do Senhor. Apesar de ser o criador de todas as coisas, não é ele que formou o mal, porque quem fez o mal foi o próprio diabo. Porque a Bíblia diz no capítulo 14 de Isaías que ele concebeu a ideia do pecado. Foi Satanás, o Lúcifer, foi ele que concebeu essa ideia do pecado, se levantar contra Deus. Achou-se nele esse desígnio, e daí todos os desobedientes ouviram a voz dele. Ele incita todos os homens, aos homens, duvidarem do poder de Deus, duvidarem da palavra do Senhor. Ele incita os homens contra o próprio Deus, e todos aqueles que se levantam contra a santidade e a palavra de Deus são discípulos de Satanás, infelizmente. Então, quando a Bíblia diz aqui, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, está dizendo claramente que ele tinha em seu plano, em seu projeto, em sua presciência, no seu conselho, tudo isso, porque nada pega o Senhor de surpresa. E ainda mais, a Bíblia está dizendo aqui, que para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Mas antes um pouquinho, no versículo 4 diz, como também nos elegeu nele. Nós fomos eleitos, essa palavra aqui é muito importante para nós. Vou destacar aqui alguma coisa para o nosso aprendizado espiritual. Nós somos eleitos no Senhor, ou seja, em outras palavras, ele nos escolheu. Se você olhar no capítulo 14 de São João, Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aliás, capítulo 15 do Evangelho de São João, está escrito isso. Então você note bem que o Senhor nos escolheu a nós. Ué, pastor Levi, mas então existe acepção, Deus faz acepção? Não, meu irmão, Deus não faz acepção de ninguém, não, mas escolhe alguns e outros não para salvação. Jesus escolhe todo mundo. O que está escrito no capítulo 11, versículo 28 de São Mateus? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem falou isso foi Jesus. E aqui esse apelo que está fazendo, é um apelo para todos os homens vir à salvação, vir a Ele para ter vida. Esse é um apelo coletivo, mundial, aonde o Evangelho chegar, vinde a mim. Ele está falando isso. Então a questão de eleger, Deus nos elegeu o mundo inteiro. Essa questão de eleger aqui significa que Deus elegeu o homem, a sua criatura, para morar no céu. Mas para morar no céu tem condições, aí que é o problema.
tem condições para morar no céu. Não é você viver a vida do jeito que você quiser, andar do jeito que você quiser, fazer o que quiser, o que vier na telha você fazer e dizer que vai para o céu. Não. O mesmo Jesus que está dizendo: vinde meus que estão cansados e oprimidos, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tem condições sim para entrar no céu. Qual a condição, pastor? Ele disse: aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar pai e mãe, irmãos, mulher ou fazendas por amor de mim e do evangelho, não entrarão no reino dos céus. Mas como isso? Largar todo mundo? Não, irmão, não é largar, não é abandonar a esposa, abandonar o pai, a mãe, não é isso não. O que Jesus quiser, abandonar o costume, a maneira de ser, a falsa crença, a falsa religiosidade, o falso conceito de que de qualquer maneira você chega no céu. Não, Senhor. Como diz alguém, todos os caminhos levam a Deus. Não, Senhor, não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou ao céu se não for por mim. Então não é todos os caminhos que levam a Deus, é um caminho só. Então, para ser salvo, para morar no céu, há condições sim. É porque o homem que viveu, nasceu sob o pecado, cresceu, abandonou a santidade, vivendo no pecado, acha que mesmo vivendo seus vícios, as suas mazelas, ele tem o direito de entrar no céu e que é filho de Deus. Me desculpe, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Nós já falamos isso aqui. Não pode entrar no reino do céu. Então há uma condição sim para entrar no céu. É por isso que o evangelho é pregado a todo o mundo e testemunha a todas as gentes, disse o próprio Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Está escrito. Então o que a Bíblia está falando para você e para mim? Há condições sim para que você e eu entramos no céu. Não é de qualquer maneira. Então quando Paulo está falando aqui para nós, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olhe bem a responsabilidade dessas palavras. Imagino que Paulo está falando para nós aqui. Ele está falando com bastante clareza para que fôssemos santos. Eu falei aqui em uma outra quinta-feira sobre santidade, o estado de ser santo, e a santidade, purificação diária, diuturna, um processo de santificação. Paulo está falando mais aqui para que nós fôssemos santos e irrepreensível. Essa palavra aqui é muito pesada para muita gente. Irrepreensível. O que você me responderia se eu te perguntasse o que significa irrepreensível? É aquele que não precisa ser repreendido. É esse que é irrepreensível, aquele que não precisa ser repreendido. Então, aqui Paulo está escrevendo: ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A palavra caridade significa amor em ação. Então, ser santo e irrepreensível em amor constante, em amor contínuo, em caridade, amor em ação. Essa deve ser a vida do cristão, do verdadeiro cristão, aquele que quer morar no céu, pautada pela santificação, pela santidade, sempre lutando para ser irrepreensível, e principalmente diante da vinda de Jesus, irrepreensível diante da vinda dele, porque se for repreensível, ficará aqui, mas o irrepreensível estará subindo para a glória. Por quê? Porque ele está preparado para estar com Cristo na glória. Encerrando aqui, os versículos de número 5, ele diz assim: e nos predestinou para que fôssemos, predestinou-nos para filhos de adoção,
por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Coisa linda isso aqui que Paulo está falando para nós. Glória a Deus. Ele diz: nos predestinou, Ele nos elegeu e nos predestinou. Somos predestinados para a glória. Isso aqui é um apelo do Espírito Santo para todos os homens. Pastor Levi, mas quem são os predestinados para o céu? Todos que aceitarem a Cristo como Salvador. Aqui não tem nenhum privilegiado que Deus olhou do céu, como a doutrina de alguém que diz a doutrina da predestinação. O sujeito é salvo, ele nasceu para ser salvo, e outro nasceu para ir para o inferno. Não, senhor querido, essa doutrina aí não é real, porque ela desmente muito do que a Bíblia fala. Todos os homens são eleitos e predestinados para ser filho de Deus, todos. Agora, como eu já disse agora há pouco, o problema é que existe aqui o quê? Condições impostas pela palavra de Deus para os homens serem predestinados realmente. Isso não desmente a palavra de Deus, não, senhor. Todos os homens são predestinados para a salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham encontrar a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus tem prazer na morte do justo, do fiel. Por quê? Porque Ele sabe que o ímpio morrendo nunca mais terá chance de voltar a viver e se arrepender dos seus pecados. Ao contrário que a morte do justo, ele morreu, mas está passando por um pouco de tempo na sepultura, para ser ressuscitado na primeira ressurreição. Então o que nós observamos aqui, queridos, é que a salvação é para todos os homens. O que precisa é você e nós, cada um de nós, lutar por tão grande salvação. No capítulo 2 de Hebreus está dito isso, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Corramos, pois, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que você e eu precisamos entender. Não é que Deus predestina um para o inferno e outro para o céu, um para o inferno e para o céu. Se você olhar o contexto disso aqui tudo, você vai dizer assim para mim: pastor Levi, mas parece que na Bíblia houve alguém que foi predestinado para ir para o inferno, como Judas Iscariotes, está escrito na Bíblia. Como também a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair, para que fizesse juízo contra ele. Existia um propósito de Deus nisso. Não é que Deus queria matar o Faraó, não, afogado na água, não. O problema é que o Faraó tinha um coração duro, filho da maldição, de Belial. Mas eu pergunto para você, se naquela noite que o Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ao invés de pegar e voltar lá tentar jogar o dinheiro de lá, como fez, jogou o templo lá dentro, lá o dinheiro, os 30 moedas de prata, e foi comprar uma corda para se enforcar. Se não tivesse feito nada disso, fosse atrás de Jesus, pedisse perdão para Jesus: ou me perdoa da traição, como Pedro fez, depois tinha negado Jesus. Você acha que Jesus não perdoaria o Judas? O amor de Jesus é tão grande que perdoaria o Judas. O problema é que o Judas não quis. Ao invés de se arrepender literalmente, de espírito e alma, ou de alma e espírito, ele não. Ele se arrependeu sim, mas o arrependimento dele é um remorso. Não foi arrependimento sincero, porque o arrependimento sincero faz você reparar o erro. O arrependimento sincero faz você voltar e reparar o erro que você cometeu, aquilo que você fez de errado. Só que Judas não fez isso. Ao invés de se arrepender, ao contrário, ele teve um remorso, foi comprar uma corda para se enforcar. Aí eu pergunto para você, o que Jesus podia fazer com isso? Nada. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que nós somos julgados pelas obras nossas, pelas nossas palavras. Então todos os homens são predestinados à glória. Agora cada um tem que ver de si próprio o que vai fazer. A porta está aberta.
A graça, a porta da graça está aberta. O que você vai fazer com a porta da graça aberta? As ricas oportunidades que Deus te dá para você servir a Ele, o que você vai fazer com elas? Com essa vida que Deus te deu para você viver, o que você vai fazer com essa vida? O que você está fazendo com a vida sua? O jovem, o que você está fazendo com a sua vida? Está aproveitando ela para servir a Deus, para louvar a Deus? Ou o que você está fazendo com a sua vida? Depois não adianta reclamar que você perdeu, que você não teve chance. Não, as chances de ser salva para todo mundo. A eleição aqui, segundo a Bíblia, é para todos os homens. Não existe um grupo predestinado para aquilo e outro para o inferno. Não, Senhor. Deus ama os homens iguais. Só que Deus não ama o pecado. Deus ama os homens, mas odeia o pecado do homem. Deus não pode amar o pecador com o pecado que ele comete. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, ele aborrece o pecado. O João Batista disse uma coisa muito clara do batismo de Jesus. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Que Deus nos ajude, queridos. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Que o Espírito Santo inculque em nós as palavras santas, para que nós queremos vigiando, andando, trabalhando, vivamos uma vida santa, justa, piedosa, em santificação, vivendo uma vida irrepreensível diante de Deus, porque vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É esse povo que Jesus vem buscar. Isso é um preço que eu e você, como crente, como cristão, devemos pagar. Que Deus te ajude. Que o Senhor Jesus nos dê uma outra oportunidade para continuarmos nesta vida, ok? Ore comigo ao encerrar essa palavra. Quero orar em seu favor, junto contigo nessa noite. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, te dou graças, Pai querido, por esta oportunidade tão linda que o Senhor nos dá. Te louvamos, ó Pai celestial, pela tua palavra em nossas vidas. Nos ajude a entendê-la, Senhor, guardá-la no coração, como tesouro, Pai, no nosso íntimo, na nossa mente. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã que está lá do outro lado, aonde, Pai, a voz da tua palavra chegar, que ache guarida nos corações a mensagem do Evangelho. Toma conta de cada um de nós e nos ajude a permanecermos e perseverarmos até o fim. Fica conosco, Pai, fica com os teus servos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira estaremos continuando aqui estudar a carta de Paulo aos Efésios. Ok? Te aguardo para que juntos nós entendamos então um pouco mais a palavra de Deus. Receba então a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine profundamente em nossos corações. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus.